O que o Império Romano era para o apóstolo Paulo, o comunismo era para Billy Graham. Ambos enfrentaram regimes totalitários para pregar o Evangelho, e Billy foi o primeiro evangelista de destaque a penetrar a cortina de ferro, realizando cruzadas em países comunistas, muito antes de Ronald Reagan dizer a Gorbachev: derrube esse muro. Anos antes de realizarem a primeira cruzada num país comunista, Billy Graham e Grady Wilson visitaram a União Soviética em 1959. Enquanto muitos desejavam fugir dali, Billy procurava uma maneira de entrar. Foram à Praça Vermelha, em frente ao Kremlin, e oraram para que um dia pudessem pregar ali. Também oraram no estádio de Moscou, para que um dia as pessoas enchessem as arquibancadas para ouvir o Evangelho. Estavam preparando o terreno para o que aconteceria muito tempo depois. Nos anos 70, parecia pouco provável que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e as nações comunistas pudesse se desfazer. A distância sempre crescente entre os dois lados parecia frustrar qualquer oportunidade que Billy ansiava obter para ministrar ao mundo comunista. Mas em 1977, após longas e tediosas negociações com autoridades da Hungria, um convite finalmente foi oferecido. Eu era reitor de uma universidade quando Billy Graham me convidou para fazer parte da equipe nos trabalhos de pesquisa e editorial. Algumas semanas depois, se confirmou oficialmente o convite para ir à Hungria. 1977 foi o ano do primeiro convite feito por um país comunista. E eu trabalhei com um descendente húngaro chamado Dr. Haraszti, que era a pessoa que negociava a possibilidade de uma visita. Nos países comunistas do leste europeu, por lei, qualquer atividade religiosa só podia ser realizada dentro de igrejas ou instalações religiosas. E por esse motivo era impossível que ele realizasse grandes eventos a não ser em igrejas, ou como na primeira visita em 1977, foi escolhido um acampamento onde realizamos um evento ao ar livre para 30 mil pessoas. I'm going to ask you to lift your hand. Arra kérlek, hogy emeljétek föl a ti kezeiteket. And say today, I want Christ in my heart. És mondjátok azt, én ma Krisztust óhajtom az én szívembe beengedni. And I want to receive him right now. Billy manteve extensos diálogos com pastores e líderes religiosos, levou saudações do então presidente Jimmy Carter e foi o convidado de honra numa recepção na Embaixada Americana. Tudo foi muito bem planejado para não dar um passo em falso. Embora houvesse determinadas coisas que eram totalmente imprevisíveis, houve muito cuidado com as palavras, em como se dirigir às pessoas e que mensagens transmitir. Tudo começou com pequenas reuniões fechadas na Hungria, até se realizar, alguns anos depois, um grande evento no estádio, transmitido pela televisão estatal. Isso foi o resultado da sensibilidade que ele teve ao lidar com o assunto. People ask me everywhere I go, is there hope for me? Hányszor kérdezik tőlem az emberek, amerre járok, van remény nekem? I want us to look at the cross tonight. Én ma veletek együtt a keresztre akarom függeszteni az én tekintetemet. But what does the cross mean? De mit jelent a kereszt? Why was there a cross? Miért volt kereszt? Why did the Apostle Paul say that he gloried only in the cross? Devido ao surpreendente sucesso da cruzada na Hungria, um ano depois Billy e sua equipe foram convidados para ir à Polônia. Esse foi um convite incomum, e em grande parte porque a Igreja Católica Romana, que é muito forte na Polônia, participou desse convite, concordou com esse convite. Na verdade, algumas das igrejas nas quais o Dr. Graham pregou eram igrejas católicas romanas, igrejas enormes, capazes de abrigar até 10 mil pessoas. There would be a great Lamb of God that would come Przyjdzie wielki baranek z Boży and would die for their sins.
Billy ficou impressionado com a religiosidade do povo polonês. Ele e Ruth visitaram muitas capelas e igrejas, mas em flagrante contraste, visitaram também as terríveis instalações de Auschwitz e Birkenau. Ao tomar a palavra em Auschwitz, ele ocupava um lugar no qual pelo menos 20.000 pessoas foram fuziladas. Era um paredão. Ele diz que aquela foi uma das poucas vezes em que foi dominado pela emoção e quase não conseguiu falar, porque sabia o que aconteceu ali. O terror que aconteceu em Auschwitz ainda pode acontecer em outros lugares do mundo hoje. The memory of the incredible horror which took place here will be burned on my heart and mind as long as I live. Auschwitz stands as a reminder for all humanity, a reminder of one of the darkest periods in the whole history of civilization. But Auschwitz also stands as a warning for the first time in human history. Humanity has the staggering capacity to destroy entire populations at the touch of a nuclear or biochemical button. Ele já falava de paz há algum tempo, mas a visita aos campos de concentração e as constantes ameaças nucleares da Guerra Fria levaram Billy Graham a se esforçar ainda mais em favor da paz. Em 1982, ele foi convidado a voltar a Moscou para participar da Conferência Mundial de Trabalhadores Religiosos pela salvação do sagrado dom da vida da catástrofe nuclear. Ele relutou em aceitar o convite. Não era segredo que países comunistas se aproveitassem disso para disseminar sua propaganda comunista e que as autoridades usariam essa oportunidade para discursar em tom anti-americano. Billy não queria ser usado para esse propósito. Muitos diziam que a conferência não era reconhecidamente cristã e que ele estaria cedendo espaço ao ateísmo. Muitas pessoas, inclusive alguns de seus conselheiros, disseram: receamos que os comunistas se aproveitem de você, vão usá-lo para propagar suas ideias, vão usá-lo como se você fosse um marionete, como se você fosse parte do time, suas ideias, coisas desse tipo. E Billy respondeu: eles podem tentar me usar, mas, por outro lado, vejo uma oportunidade. Será uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Antes de aceitar o convite de Moscou, ele consultou o presidente Nixon. Nixon lhe disse que ele receberia muitas críticas, mas acrescentou: acho que o seu ministério é mais importante do que as críticas que receberá. Billy Graham estava convicto que o Evangelho, o poder de Deus, de Jesus, o Deus que se fez carne, sua morte na cruz, sua ressurreição, são mais fortes do que qualquer poder que há no mundo, até o comunismo. Então ele foi não para ser usado ou exposto pelos comunistas, mas para ser usado por Deus e pregar o Evangelho a quem quer que encontrasse, até aos chefes de Estado. No domingo anterior à sua viagem para a Rússia, ele foi almoçar com o vice-presidente Bush. Depois reuniram-se com o presidente Reagan, que disse: você sabe o que a imprensa anda dizendo de sua viagem à Rússia. Eu acredito que os caminhos de Deus são insondáveis. Estarei orando por você durante toda a sua jornada. I'll tell you one thing, he was always very generous, very gracious about calling if he was going to take a trip when I was vice president or when I was president, because he didn't want to do something that would overtly conflict with what the administration was doing. Billy viu na conferência uma oportunidade para expor seu conceito de paz para um mundo ameaçado pela destruição em massa. Uma paz baseada na Bíblia e não no desarmamento nuclear. When I saw those weapons that could destroy millions of innocent people, I felt I had to speak out on it. And I did speak out on it, and it's interesting because I based it all on the Bible. O discurso de Billy Graham foi um dos mais fortes que ele já fez sobre a questão do desarmamento nuclear. Nesse discurso, ele disse que os americanos e soviéticos eram como dois garotos numa sala cheia de gasolina, segurando fósforos acesos. E ele disse: enquanto discutem sobre quem tem mais fósforos,
e como vão dividi-los igualmente, eles dois sabem que, se um só cair, aquilo será o fim de tudo para os dois, para o mundo todo. No acordo que fez com o governo russo, Billy aceitaria o convite para participar das conferências em troca da permissão para pregar em duas igrejas, a Igreja Batista de Moscou e a Catedral Ortodoxa Russa da Epifânia. Ele não falou de política, ele não falou que o comunismo é um fracasso, não falou que o comunismo é errado. Meu pai estava lá para pregar e proclamar o Evangelho. Quando alegaram que a maioria dos ouvintes seriam agentes da KGB, meu pai respondeu: ótimo, eles precisam ouvir o Evangelho. His death on the cross, which was celebrated a few moments ago, where he shed his blood. Como Billy seguia uma agenda restrita e controlada pelo governo, ele dedicou parte de seu tempo para encontros privados com políticos do alto escalão, com os quais discutiu assuntos como direitos humanos e relações internacionais. No encontro com um alto membro do Politburo, ele entregou uma lista com os nomes de 150 evangélicos que especulava-se estarem aprisionados naquele momento. Billy Graham disse educada, mas diretamente, que há muitos evangélicos na América e que, enquanto se soubesse que evangélicos são oprimidos pelo governo soviético, as chances de melhorar as relações entre os dois países seriam mínimas. Billy sempre procurava deixar claro: há pessoas religiosas no seu país. Sempre haverá religiosos em seu país, e vocês perdem mais ao persegui-los do que ganham ao inibir sua liberdade. Pessoas religiosas são bons cidadãos. Não há por que reprimi-los. Ele usava o mesmo argumento a favor dos judeus, muçulmanos e outros. E, por fim, ele procurava dizer que, para os americanos, a liberdade religiosa é algo fundamental. E os americanos nunca se sentirão à vontade para negociar com a União Soviética enquanto aqui não houver a liberdade religiosa. Pode não ser importante para vocês, mas é muito importante para nós. À medida que ele se mostrava politicamente astuto, havia mais e mais e mais liberdade. Em setembro de 1984, Billy Graham foi convidado a realizar uma campanha de 12 dias de pregação em 4 cidades: Leningrado, Tallinn, Moscou e Novosibirsk. Foram 50 pregações para públicos diversos em igrejas, sindicatos e repartições comunistas. Ele estava muito feliz, pois o governo não impôs restrições às suas mensagens. Love one another. That's the big commandment. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and all thy soul, and your neighbor as yourself. As pessoas que vinham ouvir Billy Graham nas igrejas, ao ar livre, nos campos ou nas ruas das cidades, ao fim da mensagem diziam que ouviam milhares de estalidos. Na verdade, eram os gravadores de fita cassete sendo desligados, e depois as pessoas faziam cópias. Estavam por toda a parte, as fitas com a pregação do Evangelho por toda a parte da União Soviética. Reuniões religiosas eram clandestinas, como são em outros países hoje, mas pessoas ouviam a palavra de Deus onde quer que elas fossem. Após 2 bem-sucedidas viagens à Rússia, uma porta foi aberta para convites de outros países do bloco oriental. Billy e sua equipe agiram rapidamente. Primeiro, entre as 2 visitas à Rússia, ele foi à Alemanha Oriental, onde pregou do púlpito de Martinho Lutero, na igreja da cidade de Wittenberg, o berço da Reforma Protestante, e logo depois foi à Tchecoslováquia, onde as pequenas igrejas o receberam com lotação máxima. Então, após a segunda visita à Rússia, um convite veio da Romênia. Lá estava meu pai, com sua Bíblia erguida acima de sua cabeça. Quando erguia a Bíblia, o povo gritava o nome do Senhor Jesus Cristo. Caixas acústicas foram colocadas do lado de fora, nas árvores, e, enquanto eram instaladas, milhares de pessoas reuniam-se em volta. Um policial aproximou-se do homem que estava completando aquela instalação e disse: "Não é permitido fazer isso. Desligue essa caixa imediatamente." O homem olhou o policial nos olhos e respondeu: "Não, eu não vou fazer isso. Se você quer desligá-los, suba e desligue."
O policial olhou em volta para as milhares de pessoas que estavam ali olhando para ele e simplesmente foi embora. Em 1988, as igrejas da Hungria encaminharam para as autoridades uma requisição oficial para convidar Billy Graham e sua equipe para uma visita ao país. E o governo, que era comunista, permitiu. Ao chegarmos à Hungria, o presidente nos recebeu em seu gabinete e disse: todas as igrejas do país se uniram e pediram autorização para convidá-los a realizar uma cruzada aqui. E continuou: estamos em apuros, moral, ética e espiritualmente. E precisamos de ajuda. O que quer que façam na América, façam aqui. Nem perguntem se é permitido. Eu cuido disso. Pregar cartazes sobre Deus era ilegal. Ir às rádios e divulgar informações sobre uma cruzada ou cerimônia religiosa era ilegal. O público compareceu em massa. Foi espantoso. Christ did his part on the cross. Krisztus megtette magáét a kereszten. God did his part in raising him from the dead. Isten megtette magáét azzal, hogy föltámasztotta őt a halálból. Now you must do your part by receiving him. I'm going to ask you to get up out of your seat from all over the stadium. Arra foglak kérni benneteket, hogy álljatok föl a ti ülőhelyeitekről az egész stádiumban mindenfelé. And come and stand in front of this podium. Quando ele fez o apelo, as pessoas literalmente vieram correndo pelo gramado, como se corressem para o próprio Deus. Foi algo incrível. É preciso lembrar que aquele povo não teve liberdade. Liberdade espiritual por 44 anos. E lá estávamos, visitando um país comunista, onde o próprio presidente percebe que precisam de Deus. E ele nos ajudou, seus assessores nos ajudaram a fazer aquilo. Depois daquilo, 5 meses depois, o comunismo caiu. Pessoas especulavam qual foi o seu papel no que houve na Europa. O que Billy teria feito que causasse algum impacto nas incríveis mudanças que aconteceram no comunismo naqueles anos. Eu acho que só Deus sabe qual foi o impacto de uma campanha como aquela. Já por outro lado, em determinados momentos dizemos, sim, houve um impacto. Há certas coisas que aconteceram de um jeito que não poderia ser diferente. Assim que os partidos comunistas começaram a se desmanchar, o colapso logo atingiu as nações do Bloco Oriental. Em 1991, 7 décadas de ditadura marxista chegaram ao fim. Na ocasião, Billy escreveu: o que está acontecendo no mundo não é apenas um protesto, mas uma revolução no âmbito do coração humano. Menos de um ano depois, o Estádio Olímpico de Moscou seria o palco da maior cruzada já realizada em qualquer dos países ex-comunistas. A oração que Billy Graham e Grady Wilson fizeram naquele estádio na primeira visita a Moscou em 1959 era finalmente atendida. Foi algo inesquecível. Estávamos no Estádio Olímpico com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, mas havia 40 ou 50 mil pessoas lá dentro, enquanto milhares ficaram do lado de fora assistindo tudo em telões. Once you've been to the cross, побывав у подножия креста, repenting of your sins, покаявшись в грехах, receiving Christ into your heart by faith, доверившись Иисусу Христу верою, you can never be the same. вы не сможете вести прежний образ. Quando deram a palavra ao meu pai, ele não falou de capitalismo, não falou de Guerra Fria. Ele falou como poderemos ter fé e paz no coração pela fé em Jesus Cristo.
Ver o coral do exército russo cantando aquele hino era ver Deus agindo na União Soviética. Eles cantaram em inglês: Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Foi uma experiência inesquecível. Assistir aos oficiais militares cantando hinos cristãos, trajando os uniformes de quem era o nosso maior adversário, foi pura emoção. Senti arrepios na espinha ao relembrar que em tão pouco tempo as coisas mudaram tão dramaticamente assim. Eu vi soldados de uniforme se convertendo naquele evento. De fato, abrimos muitos caminhos. E os acontecimentos históricos nos países que visitamos, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim e tantas coisas que aconteceram depois da entrada de Billy Graham naquela parte do mundo, pregando o Evangelho da Paz. Billy Graham e sua equipe afirmam: não sabemos que impacto tivemos. Nós sabemos que eles atenderam a todas nossas solicitações. Abriram seminários, igrejas, permitiram a imigração de judeus. Eles nos atenderam em tudo. Era perceptível que era apenas uma questão de meses para o comunismo desabar.